O Dubai constrói ilhas artificiais, jogando areia no mar. O Kuwait fez exatamente o oposto. Trouxe o oceano inteiro para o meio de um deserto brutal. Eles escavaram 170 milhões de jardas cúbicas de areia, o suficiente para erguer 20 grandes pirâmides. Tudo isto num lugar onde o calor chega aos 50 graus Celsius. Mas o mais chocante não é o tamanho, é a tecnologia. A água flui por esta cidade sem uma única bomba elétrica. Como é possível domar o oceano usando apenas a gravidade? Para entender a loucura deste projeto, é preciso sentir o desespero geográfico de uma nação inteira. O Kuwait é um país rico, impulsionado pelo ouro negro, mas vive numa armadilha natural. Mais de 70% do seu território é um deserto estéril, uma vastidão de areia, onde a vida é quase impossível. No verão, os ventos são tão quentes que parecem o sopro de um forno aberto, e as tempestades de areia cortam como lâminas. A população de 4 milhões de pessoas está espremida numa faixa costeira minúscula, com apenas 100 quilômetros de extensão. Imaginem um país inteiro a tentar respirar por uma janela pequena, enquanto o resto da casa está em chamas. A maior parte dessa costa preciosa já foi devorada por portos industriais, bases militares e refinarias de petróleo. Não havia mais espaço para crescer. A solução óbvia seria olhar para o mar, como fez o Dubai, com as suas famosas ilhas em forma de palmeira. Mas a natureza tinha outros planos para o Kuwait. O fundo do mar nesta região não é firme. É composto por uma lama macia e traiçoeira. Se os engenheiros tentassem construir ilhas artificiais ali, lançando milhões de toneladas de areia e rocha, a estrutura simplesmente afundaria no lodo, resultando num colapso catastrófico. O país estava encurralado. Atrás, um deserto que mata. À frente, um mar que não sustenta terra firme. Foi neste momento de impasse que surgiu uma ideia radical. Uma daquelas propostas que parecem impossíveis até serem desenhadas no papel. Se não podemos avançar para o mar deve avançar para nós. A proposta era uma inversão total da lógica de construção. Em vez de criar terra na água, eles iriam escavar a terra para deixar a água entrar. O plano era criar canais profundos, lagoas e ilhas artificiais, quilômetros deserto adentro, duplicando efetivamente a linha costeira do país. Mas transformar esta visão em realidade exigiria a maior operação de movimento de terra que o Médio Oriente alguma vez viu. Quando as máquinas chegaram ao deserto do Sul em 2004, a escala do desafio tornou-se assustadoramente clara. Não se tratava apenas de cavar buracos, tratava-se de mover uma quantidade de matéria que a mente humana mal consegue processar. Estamos a falar de escavar mais de 170 milhões de jardas cúbicas de areia e solo. Para colocar isto em perspectiva, é mais material do que foi movido durante toda a fase inicial da construção do Canal de Suez. Se empilhássemos toda esta areia, poderíamos construir 20 réplicas perfeitas da Grande Pirâmide de Gizé. Mas o verdadeiro inimigo nesta guerra não era o volume de terra, era o sol. O Kuwait é o 5º país mais quente do mundo. No local da obra, as temperaturas subiam regularmente para marcas entre 40 e 7,50 graus Celsius. O calor era tão intenso, tão físico, que o trabalho se tornava letal. O metal das máquinas ficava tão quente que podia queimar a pele ao toque. Por questões de segurança humana e mecânica, toda a obra parava obrigatoriamente entre as 11 da manhã e as 4 da tarde durante os meses de verão. O deserto impunha um toque de recolher térmico. Para não perderem a guerra contra o relógio, os engenheiros transformaram a noite em dia. Assim que o sol se punha, o deserto, normalmente mergulhado numa escuridão total, explodia em luz. 13.000 projetores de alta potência eram ligados simultaneamente, iluminando o canteiro de obras com uma intensidade de estádio de futebol. Sob este brilho artificial, um exército de 3.000 trabalhadores, vindos de mais de 20 nações diferentes, operava em turnos contínuos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O som era ensurdecedor. Uma frota de 29 bulldozers gigantes rasgava a crosta terrestre, 70 escavadoras mordiam o solo sem parar, e 113 caminhões pesados formavam filas intermináveis, transportando montanhas de terra. Era uma coreografia mecânica brutal, uma demonstração de força bruta contra um ambiente que não queria ser mudado.
A quantidade de asfalto utilizada para pavimentar as novas estradas seria suficiente para cobrir 703 campos de futebol. Mas mesmo com toda esta força, o solo do deserto escondia uma armadilha mortal. Cavar é a parte fácil. O problema é construir uma cidade de arranha-céus e mansões sobre o que restou. O solo nativo daquela região não é rocha sólida. É uma mistura instável de areia fina, sal e lodo, com a consistência de uma esponja molhada. É um terreno traiçoeiro, propenso a colapsar sob peso ou a dissolver-se com a chuva. Se construíssem casas ali sem tratamento, as fundações rachariam e os edifícios afundariam na areia movediça. Para resolver isto, a engenharia teve de usar a violência. Eles não podiam ser gentis com a terra, tinham de a espancar até que ela ficasse dura. O método escolhido chama-se compactação dinâmica e é tão impressionante quanto parece. Imaginem um guindaste colossal a levantar um peso de aço maciço de 33 mil libras. Isso são 15 toneladas, o peso de 3 elefantes adultos. Este peso é erguido a uma altura de 40 pés, o equivalente a um prédio de 4 andares, e depois simplesmente largado em queda livre. Boom! O impacto no solo cria um mini terremoto. A força da colisão expulsa o ar e a água que estão presos entre os grãos de areia, forçando as partículas a unirem-se numa massa densa e sólida. E eles não faziam isto apenas uma vez. O martelo gigante batia no mesmo ponto 15 vezes seguidas, criando crateras de compressão com 33 pés de profundidade. Visto do céu, o local da construção parecia a superfície da Lua, ou um waffle gigantesco, marcado por milhares de crateras geométricas onde o peso tinha caído. Foi um processo lento, metódico e barulhento, repetido milhão após milhão de vezes, até que todo o terreno esponjoso se tornasse uma base firme, capaz de suportar o peso de uma cidade moderna. Só depois deste castigo geológico é que as fundações puderam ser lançadas. Mas a maior inovação ainda estava por vir: a água. O maior pesadelo de qualquer engenheiro ao trazer o mar para o deserto é a água estagnada. Num clima tão quente, se a água nos canais não se mover constantemente, ela evapora, a salinidade dispara e tudo se transforma num pântano verde, tóxico e mal cheiroso. A solução tradicional seria instalar bombas elétricas gigantescas, monstros mecânicos que consumiriam rios de dinheiro e eletricidade para empurrar a água. Mas o Kuwait queria algo mais inteligente. Eles queriam que a cidade respirasse sozinha. Eles contrataram especialistas para criar um modelo hidrodinâmico tridimensional, simulando cada gota de água, cada curva dos canais e cada movimento da maré. O objetivo era desenhar uma cidade onde a água circulasse naturalmente, sem ajuda de máquinas. E conseguiram. O sistema funciona inteiramente com base na pressão do mar e na gravidade, uma vitória da engenharia passiva. O segredo está nos portões de maré. Estas não são portas comuns. São estruturas de aço titânicas, pesando 22 mil libras, 10 toneladas cada uma. O mais incrível é que elas não têm motores. Elas abrem e fecham sozinhas. Quando a maré sobe no Golfo Pérsico, a pressão da água empurra os portões, abrindo-os e permitindo que o mar fresco entre nos canais. Quando a maré desce, os portões fecham-se ou direcionam a água para saídas específicas, garantindo que a água velha saia e a água nova entre. O volume de troca é alucinante. 7,1 milhões de galões de água do mar fluem através deste sistema a cada minuto. É como um coração gigante e invisível a bombear vida para dentro do deserto, usando apenas a força da lua e das marés. Sem eletricidade, sem ruído de motores, apenas o poder silencioso da física. A água nos canais artificiais acabou por ficar mais limpa e oxigenada do que no mar aberto. E quando se cria um ambiente perfeito, a natureza responde de formas que ninguém esperava. O que era para ser apenas um projeto imobiliário transformou-se, acidentalmente, na maior experiência ecológica do Médio Oriente. Antes das escavadoras chegarem, aquela área era um deserto salgado com pouca vida. A biodiversidade marinha na costa era limitada a cerca de 142 espécies. Mas assim que a água começou a fluir pelos novos canais, algo mágico aconteceu. A vida invadiu a cidade. Hoje, os biólogos contam mais de 1000 espécies marinhas a viver dentro deste sistema artificial.
Golfinhos selvagens foram avistados a nadar curiosos pelos canais, quilômetros deserto adentro, caçando peixes nas águas calmas. Tartarugas marinhas encontraram refúgio ali. As paredes de betão e os quebra-mares, feitos de 28 mil blocos hexagonais, começaram a ser colonizados por corais e ervas marinhas, transformando a infraestrutura cinzenta num recife vibrante e vivo. A cidade tornou-se um berçário gigante. Peixes jovens entram nos canais, crescem em segurança longe dos predadores do mar aberto e depois voltam para o oceano, reabastecendo os estoques de peixe de todo o Golfo. Para completar o cenário paradisíaco, a areia das praias não foi deixada ao acaso. A areia local era demasiado amarela e poeirenta, por isso foi lavada 4 vezes em 8 plantas industriais diferentes para remover todas as impurezas. O resultado é uma areia branca, brilhante e pura, digna das Caraíbas, mas situada no coração do Médio Oriente. Plantaram-se milhares de árvores de mangue nas margens para ancorar o solo e trazer o verde para a paisagem árida. Parecia o paraíso na terra, mas todo o paraíso tem o seu preço, e aqui o preço é o silêncio. A escala financeira deste projeto é tão vasta quanto a sua engenharia. 5 bilhões de dólares investidos para criar uma área equivalente a Manhattan. Mas ao caminhar pelas ruas perfeitas da Cidade do Mar, nota-se algo estranho. Tudo é demasiado perfeito e demasiado vazio. As casas aqui não são para pessoas comuns. O preço de uma vivenda varia entre 700 mil e 1 milhão e 600 mil dólares. Cada casa tem a sua praia privada, o seu cais privado e vista para a água azul turquesa. O centro da cidade é um centro comercial colossal que custou 820 milhões de dólares. Tem a sua própria marina, com capacidade para 900 iates. Aqui, a elite não vai às compras de carro, vai de iate. Mas a realidade é que a maioria destas mansões são apenas casas de férias. Durante a semana, a cidade parece um cenário de filme abandonado. As ruas estão desertas, as janelas estão escuras. É uma cidade fantasma de luxo, que só ganha vida nos fins de semana. E há o contraste humano brutal. Enquanto iates de milhões de dólares flutuam nos canais, os milhares de trabalhadores que construíram este milagre vivem numa realidade muito diferente. Eles são migrantes que suportam o calor de 50 graus, vivendo em contentores temporários no deserto, lutando contra tempestades de areia para construir um sonho onde nunca poderão viver. A cidade consome recursos de forma voraz. Só o sistema de água potável exigiu 17 torres gigantes. É um monumento à desigualdade, tanto quanto é um monumento à engenharia. Tudo começou com 170 milhões de jardas cúbicas de areia sendo arrancadas da terra. Hoje, onde antes havia apenas calor e pó, existe uma Veneza moderna, onde o mar respira ao ritmo da lua, sem a ajuda de uma única máquina. O Kuwait provou que é possível reverter a natureza, trazendo o oceano para o deserto e criando vida onde ela não existia. A escala é inegável, a tecnologia é passiva e brilhante, mas a pergunta que ecoa no silêncio destas ruas de luxo é pesada. Será este o modelo para salvar o nosso futuro climático? Ou é apenas a miragem mais cara da história, um oásis de 5 bilhões de dólares construído para ficar vazio? Imagine ter o peso de um elefante africano adulto concentrado na ponta do seu dedo polegar. É exatamente esta força esmagadora, equivalente a 7.000 libras por polegada quadrada, que a humanidade usa para extrair o ouro líquido que alimenta o planeta. Para encher apenas uma garrafa de óleo, precisamos de destruir e espremer até a última gota 3 quilogramas de sementes. Todos os anos, transformamos 21 milhões de toneladas de flores em combustível para a indústria global. Mas como é que uma semente preta e dura se transforma num líquido cristalino sem perder a sua pureza? Bem-vindos ao poder da indústria. Hoje, vamos entrar na máquina que espreme o sol. A nossa jornada começa longe do barulho das fábricas, sob o silêncio enganador dos campos abertos. À primeira vista, parece uma pintura, milhões de girassóis a olharem para o céu. Mas não se deixe enganar pela beleza. Quando as pétalas caem e o campo se torna castanho escuro, a natureza termina o seu trabalho e a engenharia de guerra entra em ação. Estamos a falar da colheita, mas feita numa escala que desafia a imaginação. Ouça o rugido.
Estes não são tratores comuns, são ceifeiras debulhadoras, verdadeiros predadores de aço desenhados com um único propósito: devorar. Cada uma destas bestas mecânicas pesa dezenas de toneladas e avança sobre a terra com uma fome insaciável. Observe as lâminas na frente da máquina. Elas são mais afiadas do que navalhas e cortam centenas de caules duros por minuto. Não há hesitação, a máquina não para. A eficiência aqui é aterrorizante. Uma única ceifeira consegue processar 50.000 libras de sementes por hora. Isso são mais de 22 toneladas de matéria-prima a desaparecerem dentro da máquina a cada 60 minutos. Para visualizar melhor, é o mesmo que processar o peso de 5 elefantes grandes numa única hora, sem deixar cair uma única semente no chão. E como é que elas não falham? Estas máquinas são guiadas por satélite. Um sistema de GPS militar mantém este monstro de aço na linha correta, com um desvio máximo de apenas alguns centímetros. O condutor está lá apenas para supervisionar. A máquina sabe exatamente para onde ir. Dentro do ventre da ceifeira, um caos controlado acontece. Um sistema de vibração violenta e ventos ciclônicos separa a semente preciosa da cabeça da flor. O que não serve é cuspido de volta para a terra para nutrir o solo, enquanto o tesouro preto, as sementes, é guardado no tanque. Quando o tanque enche, a coreografia continua. Um braço hidráulico estende-se em movimento e uma cascata de sementes negras jorra para um caminhão que acompanha a velocidade da colheita. É um rio contínuo de recursos. O campo, que antes era um jardim, transformou-se numa linha de produção a céu aberto. A batalha pela colheita foi vencida, mas a guerra pela pureza está apenas a começar. Agora, seguimos os caminhões selados. Eles protegem a carga da umidade e da poeira da estrada, transportando as sementes para as refinarias gigantescas. Quando as portas se abrem na fábrica, o ambiente muda drasticamente. Deixamos para trás a poeira e o sol e entramos num mundo de aço inoxidável, sensores digitais e esterilidade clínica. A primeira regra da fábrica é simples: nada entra sem ser inspecionado. Assim que as sementes chegam, sondas automáticas mergulham na carga para testar a umidade e a qualidade. Se o lote for aprovado, começa o processo de limpeza. E não é uma limpeza comum, é uma purificação em múltiplos níveis. Imagine uma peneira gigante a vibrar com tanta força que o chão treme. É aqui que a terra, a areia e as pedras são expulsas. Mas isso não é suficiente. As sementes passam por um túnel de vento, onde jatos de ar de alta pressão sopram a poeira fina, deixando apenas as sementes mais pesadas e saudáveis. E para garantir que nenhum pedaço de metal das máquinas de colheita acabou no meio da comida, ímãs poderosos vigiam a linha, prontos para capturar qualquer fragmento intruso. O passo seguinte parece ficção científica. Chama-se classificação ótica. Milhões de sementes passam por uma passadeira a alta velocidade. Acima delas, olhos de laser e câmaras de alta definição analisam cada semente individualmente. Sim, leu bem. Cada semente é verificada. O computador procura defeitos, sementes murchas, partidas ou com a cor errada. Quando o sistema deteta uma semente imperfeita, ele não usa um braço mecânico, seria demasiado lento. Em vez disso, ele dispara um jato de ar comprimido, preciso como um tiro de sniper, que empurra a semente defeituosa para fora da linha em milissegundos. É um porteiro digital que nunca pisca e nunca dorme. Agora, as sementes limpas enfrentam o calor. Elas entram em secadores gigantes, onde o ar quente circula para reduzir a umidade interna. O objetivo é atingir exatamente 8 a 10% de umidade. É um equilíbrio mortal. Se secarem demais, perdem óleo. Se secarem de menos, podem apodrecer nos silos. Sensores térmicos mantêm a temperatura entre 120 e 160 graus Fahrenheit. É o ponto ideal para preservar a alma da semente antes do momento mais brutal de todos. Chegamos ao coração da fábrica, o lugar onde a física sólida é forçada a tornar-se líquida. Prepare-se, porque a pressão vai aumentar. As sementes, agora perfeitas e secas, são alimentadas na prensa de parafuso contínuo. Esta máquina não corta, ela esmaga. Imagine um parafuso gigante de metal a rodar dentro de um tubo que fica cada vez mais apertado. As sementes entram e não tem para onde fugir. O espaço diminui e a força aumenta.
Estamos a falar de uma pressão colossal de 5.000 a 7.000 libras por polegada quadrada. Lembra-se do elefante no seu dedo? É exatamente isso que está a acontecer aqui dentro. Sob esta tortura mecânica, a estrutura dura da semente não aguenta. Ela colapsa, as células rompem-se. E então o milagre acontece. A semente começa a suar óleo. Não há fogo aqui, não há fornos a queimar combustível por baixo da prensa. Mas se tocasse na máquina, queimaria a mão. Por quê? Fricção pura. A luta das sementes contra o aço gera tanto calor que a temperatura dispara para 180 graus Fahrenheit. Este calor é essencial. Ele torna o óleo mais fluido, permitindo que escorra através de ranhuras microscópicas na prensa, enquanto a casca seca é empurrada para a frente. O que sai de um lado é o bolo, uma massa seca e comprimida, onde resta menos de 8% de óleo. Do outro lado flui o prêmio, o óleo bruto. Mas não espere ver aquele líquido dourado e transparente que tem na cozinha. O que sai da prensa é escuro, turvo e cheio de pedaços. Acabou de nascer da violência extrema e ainda carrega as cicatrizes do processo. Para se tornar comestível, este líquido selvagem precisa de ser domado e polido. O óleo bruto deixa a zona de alta pressão e entra no labirinto de refinação. Agora a missão é transformar este líquido sujo em ouro transparente. Começa a fase de filtração e a precisão torna-se microscópica. O óleo é bombeado através de uma série de filtros. Primeiro, malhas de aço removem os pedaços maiores de casca. Depois, o líquido é forçado através de tecidos filtrantes tão finos que conseguem capturar partículas invisíveis ao olho humano, medindo apenas alguns micrones. Para que o óleo consiga passar por estas barreiras minúsculas sem entupir tudo, ele é mantido quente, a cerca de 150 graus Fahrenheit. O calor mantém-no fino, como água. À medida que passa por cada estágio, a cor muda. O castanho turvo desaparece. O líquido clareia. Torna-se âmbar, brilhante e límpido. É a metamorfose final de uma semente preta e suja para um produto de pureza absoluta. Mas a fábrica não para. O óleo refinado corre agora para a linha de engarrafamento, onde a velocidade é a rainha. Milhares de garrafas vazias marcham sobre tapetes de aço inoxidável como soldados. Bocais automatizados descem e enchem cada garrafa com uma precisão cirúrgica. Nem uma gota a mais, nem uma a menos. Tudo acontece num piscar de olhos. Assim que a garrafa está cheia, uma máquina coloca a tampa e sela o produto. Mas quem garante a segurança? Câmaras inteligentes e sensores infravermelhos. Eles observam cada garrafa que passa. Se uma tampa estiver 1 milímetro torta ou se o nível do óleo estiver errado, um braço robótico empurra essa garrafa para fora da linha instantaneamente. Apenas a perfeição é embalada. Robôs empilham as caixas, prontos para enviar este combustível dourado para cozinhas em todo o mundo. Mas espere, nem todas as sementes se transformam em óleo. Existe um destino alternativo para uma parte da colheita, um destino onde o fogo é o protagonista. Vamos falar das sementes de girassol torradas, o snack crocante que todos conhecemos. Aqui o processo é diferente. As sementes não são esmagadas, elas são mimadas pelo calor. Depois de limpas, elas entram em fornos rotativos gigantescos. É como um tornado de ar quente controlado. A temperatura aqui dentro é infernal, variando entre 260 e 300 graus Fahrenheit. As sementes precisam de estar em movimento constante. Os tambores rodam sem parar, fazendo as sementes dançarem no ar quente. Se parassem por um segundo, queimariam. Este balé térmico dura entre 15 a 25 minutos. É o tempo exato para cozinhar o interior, criar aquele sabor a noz irresistível e deixar a casca estaladiça. Assim que saem do forno, são atingidas por um choque térmico, correntes de ar frio para parar o cozimento imediatamente. Se continuassem quentes, ficariam moles. E ninguém gosta de uma semente mole. Em linhas avançadas, elas recebem uma névoa fina de sal e temperos enquanto ainda estão mornas, para que o sabor penetre profundamente na casca. Mas o verdadeiro segredo industrial acontece no empacotamento. O maior inimigo da crocância é o oxigênio. O oxigênio faz a semente envelhecer e ficar rançosa.
Então, como é que a indústria resolve isto? Com nitrogênio. Antes de selar o pacote, a máquina injeta um sopro de gás nitrogênio puro dentro da embalagem, expulsando todo o ar normal. É como parar o tempo. Dentro daquele pacote, a semente fica congelada no seu estado perfeito de frescura. Balanças eletrônicas garantem que cada pacote tenha o peso exato, com uma margem de erro de quase zero. É a união perfeita entre a culinária e a química industrial. De uma pressão esmagadora capaz de deformar o aço ao aroma delicado que sobe da sua frigideira. O que começou como uma simples flor, girando a sua cabeça em direção ao sol, viajou através de um inferno de atrito, foi analisada por lasers, purificada por filtros microscópicos e selada contra o tempo. Hoje, vimos como a humanidade pega na natureza e a eleva através da engenharia. Seja o óleo dourado ou a semente crocante, cada produto é um monumento à nossa capacidade de transformar o mundo. Na próxima vez que segurar uma garrafa de óleo, lembre-se, você não está apenas a segurar um ingrediente, você tem nas mãos o resultado de 7.000 libras de pressão e da tecnologia mais avançada do planeta. A natureza dá o milagre, mas a indústria dá o poder. Inscreva-se no canal Poder da Indústria. Há muito mais segredos gigantescos para descobrir, e nós estamos apenas a começar a arranhar a superfície. Até a próxima maravilha da engenharia. O Saara não é apenas areia, é uma máquina de triturar geológica que avança para o sul, devorando a terra viva. Paredes de concreto e bilhões de dólares em tecnologia falharam em pará-lo. Mas o Chad fez uma aposta final de 7 milhões de dólares. Lançar um fantasma biológico na zona da morte. Porque uma criatura extinta há 30 anos, transportada como carga militar, conseguiu o que nenhuma barragem moderna fez. A resposta sobre como uma simples pegada pode reviver um planeta começa agora. Para compreender a insanidade desta missão, precisamos primeiro medir o tamanho do monstro que estamos enfrentando. O território do Chad é colossal, superando a soma dos estados do Texas e da Califórnia. No entanto, 60% desta nação já foi engolida e está morta, coberta pelas dunas escaldantes do deserto do Saara, o lugar mais quente da superfície da Terra. A situação é crítica porque os outros 30% do país estão balançando à beira do abismo, prestes a se transformar em poeira estéril. O som do desastre é silencioso, mas visível. O solo estala sob os pés como escamas de peixe secas, a prova física de que a umidade foi drenada até a última gota. Rios que antes corriam com força agora são apenas cicatrizes na paisagem. O Lago Chad, que já foi a fonte de vida para milhões de pessoas, encolheu drasticamente, reduzido a 1/10 do seu tamanho original desde a década de 1960. É um colapso total do sistema. Tentaram de tudo. Bombearam água das profundezas, plantaram sementes com máquinas pesadas e ergueram barreiras artificiais contra o vento. Cada projeto humano falhou contra a força bruta da natureza. O Saara continuou seu avanço, como um moedor gigante. Foi neste cenário de terra arrasada que os engenheiros perceberam que a força bruta mecânica não funcionaria. Eles precisavam de uma tecnologia que conhecesse o terreno, uma unidade autônoma capaz de operar onde o aço derrete e os motores falham. A solução não veio de uma fábrica, mas da evolução. Conheçam o Oryx de cimitarra. Aos olhos de um leigo, é um antílope com chifres curvos como espadas de guerreiros, mas sob a ótica da engenharia, ele é uma máquina biológica de precisão. Seu corpo é revestido por uma pelagem branca prateada, que funciona como um escudo térmico, refletindo a radiação solar brutal para longe de seus órgãos vitais. Enquanto a maioria dos mamíferos entraria em colapso tentando se resfriar, o Oryx possui um sistema interno de regulação térmica que beira a ficção científica. Ele não transpira sob o sol de 46 graus Celsius. Em vez de perder água preciosa, ele simplesmente eleva sua temperatura corporal, operando em níveis de calor que matariam outros seres, conservando cada gota de fluido. Ele não precisa de estradas. Seus cascos largos são ferramentas de escavação, e seu nariz age como um sensor, vasculhando profundamente na areia em busca de raízes e tubérculos, as únicas fontes de água onde nada mais sobrevive.
No entanto, essa maravilha tecnológica foi desativada pela ação humana. Caçados implacavelmente por seus chifres e carne e expulsos pela agricultura, os oryx desapareceram do mapa. No ano 2000, a União Internacional para a Conservação da Natureza declarou a espécie oficialmente extinta na natureza. Sem eles, o escudo biológico do Saara caiu. Sem seus cascos para arar a terra, o solo selou, a grama morreu e a areia tomou conta. Para reverter o apocalipse, seria necessário reiniciar essa tecnologia perdida. O renascimento não começou no calor, mas no gelo. A operação de resgate teve início nos laboratórios de alta tecnologia do Instituto Smithsonian, nos Estados Unidos, onde a temperatura é mantida a menos 196 graus Celsius. Foi lá, em tanques de nitrogênio líquido, que o código genético foi preservado. Cientistas desenvolveram uma técnica revolucionária de inseminação artificial sem anestesia. Isso foi uma necessidade absoluta de engenharia, pois anestesiar um animal de 200 quilos sob estresse poderia causar um choque térmico fatal. Com essa nova tecnologia, a taxa de sucesso da reprodução subiu para mais de 70%. O esperma de 120 oryx, armazenado no frio criogênico, viajou dos Estados Unidos, da França e de Abu Dhabi até o coração da África. Isso permitiu restaurar a diversidade genética para mais de 90% da população original, garantindo que os novos rebanhos não fossem cópias fracas, mas guerreiros robustos. Foi uma logística militar. Cargas vivas voando milhares de quilômetros em aviões cargueiros, transportando a biologia de volta ao seu campo de batalha. O custo de transporte foi reduzido em 80% graças a essa biotecnologia, provando que a ciência moderna era a chave para destravar o passado. O local escolhido para o desembarque foi a reserva de Ouad Rimé Ouad Achim. Estamos falando de uma área colossal de 77 mil quilômetros quadrados, um terreno maior que a Irlanda inteira. 7 milhões de dólares foram investidos na primeira fase para construir estações, centros de monitoramento via satélite e campos de adaptação. Em março de 2016, os primeiros 21 oryx pousaram em solo chadiano. Cada animal era uma peça de equipamento valiosa, equipado com um colar GPS de alta tecnologia, avaliado em mais de 2 mil dólares. Esses dispositivos transmitiam localização, frequência cardíaca e temperatura através da rede de satélites Iridium. Mas o deserto é uma fornalha que não perdoa erros de cálculo. A euforia inicial, marcada pelo nascimento do primeiro filhote 6 meses depois, logo se transformou em alerta vermelho. Em poucos meses, 1/3 dos animais havia perecido. O calor do Saara é impiedoso. Durante o dia, as temperaturas do solo sobem tanto que chegaram a queimar os componentes eletrônicos dos colares. O vento soprava a 49 graus Celsius. À noite, predadores como chacais arrastavam os filhotes enfraquecidos, deixando para trás apenas o sinal piscante do GPS sob o céu estrelado. A missão estava à beira do fracasso, mas a equipe técnica não recuou. Eles perfuraram poços artificiais com dezenas de metros de profundidade para trazer água à superfície. Eles moveram a zona de operação para o sul, onde a vegetação ainda resistia, e treinaram os animais para viverem à noite, evitando o sol letal. A taxa de sobrevivência subiu de 65% para 90%, e então o sistema começou a funcionar. Aqui entramos na matemática visual da terraformação. O que nenhuma máquina humana conseguiu fazer em escala, o oryx fez apenas existindo. Tudo começa com a física de um casco. Quando um oryx deita para descansar no calor de 49 graus, seu corpo pesado cria pequenas depressões, microbacias na areia. Pode parecer irrelevante, mas quando a chuva rara finalmente cai, essas covas seguram cada gota preciosa, impedindo que a água escorra ou evapore instantaneamente na superfície dura. Esses poços minúsculos tornam-se oásis microscópicos. O simples ato de caminhar com seus cascos largos quebra a crosta dura do solo seco, permitindo que a terra respire, que o ar penetre e que a umidade desça para as camadas profundas. É a aeração natural em escala industrial. E a eficiência continua. Cada rebanho é uma unidade móvel de semeadura.
Sementes grudam na pelagem dos animais e caem quilômetros adiante. Um rebanho de apenas 30 cabeças pode espalhar 500 sementes por dia. Se apenas 5% delas criarem raízes, a paisagem muda. O esterco dos animais, rico em nitrogênio, fósforo e potássio, reintroduz nutrientes essenciais, alimentando micróbios e permitindo que as raízes se fixem. O ciclo da vida foi reiniciado pela presença de seus engenheiros originais. Os resultados desafiaram todas as projeções. De um início trágico, a população selvagem explodiu. Em 2023, mais de 350 oryx haviam sido reintroduzidos, e a população total na natureza ultrapassou 500 cabeças, com mais de 150 nascimentos naturais. Esse sucesso forçou a União Internacional para a Conservação da Natureza a reescrever seus registros, mudando o status do oryx de extinto na natureza para ameaçado, um feito histórico de reversão da extinção. Mas o impacto geográfico é ainda mais vasto. O sucesso no Chad ativou uma reação em cadeia em todo o norte da África. No Níger, a reintrodução começou em uma área de 37 mil milhas quadradas. Na Tunísia, as reservas de Bou Hedma e Sidi Toui abrigam agora o rebanho mais estável da região. O objetivo para 2030 é reconectar todo o cinturão do Saara, permitindo que os oryx migrem livremente através das fronteiras pela primeira vez em 50 anos. E em 2023, o Chad liberou 10 adax, outro antílope raro, provando que o ecossistema está pronto para sustentar mais vida. 7 milhões de dólares, décadas de pesquisa em laboratórios congelados, satélites orbitando a Terra. Todo esse aparato tecnológico colossal foi mobilizado para devolver ao deserto algo incrivelmente simples, a marca de um casco na areia. Quando olhamos para os dados hoje, vemos o Saara recuando nestas áreas, não porque construímos barreiras de concreto, mas porque devolvemos ao sistema sua peça-chave. O oryx não é apenas um sobrevivente. Ele é a prova de que a tecnologia mais avançada para salvar o planeta não precisa ser inventada. Ela já existe há milhões de anos. A natureza não precisa que a salvemos com nossas máquinas. Ela só precisa que devolvamos suas próprias ferramentas para que ela possa curar a si mesma. O deserto está vivo novamente. Em uma das regiões mais humildes da Índia, engenheiros realizaram o impossível. Eles pegaram o que considerávamos lixo, a casca peluda do coco, e a transformaram em uma estrada capaz de suportar monções que destroem o asfalto. A cada ano, 19 bilhões de cocos iniciam uma jornada. Mas como uma simples casca vegetal pode ser mais forte que o concreto contra a fúria da natureza? Hoje você verá o ciclo completo. Do perigo mortal da colheita à pressão industrial capaz de esmagar o fundo do mar. Para entender como uma estrada pode nascer de uma árvore, precisamos primeiro olhar para o céu. No sul da Índia, onde o sol tropical queima a pele e a umidade é quase sólida, começa uma das operações logísticas mais perigosas e massivas do planeta. Estamos falando de 19 bilhões de cocos colhidos todos os anos. Tente visualizar esse número. Se alinhássemos esses cocos, eles dariam voltas e mais voltas ao redor da Terra. Mas a jornada de cada um desses frutos começa com um risco humano incalculável. A tecnologia aqui não é digital, é muscular e visceral. As palmeiras se erguem a 10 metros de altura, o equivalente a um prédio de 3 andares. Não existem elevadores, não existem guindastes nessas plantações rurais. Existem apenas homens com uma coragem de aço. Eles escalam esses troncos verticais sem cordas de segurança, sem arneses, sem redes de proteção. Eles confiam apenas na aderência de seus pés descalços e na força de seus braços. É uma dança mortal contra a gravidade. Lá no topo, balançando com o vento, o trabalhador usa apenas um facão. Com golpes precisos, ele libera cachos inteiros. E aqui sentimos o primeiro impacto do peso real dessa indústria. Cada coco, cheio de água e polpa, pode pesar mais de 3 quilos. Quando eles caem de 10 metros de altura, transformam-se em projéteis. O impacto no solo é violento, levantando poeira e fazendo a terra tremer. Se caírem sobre uma pedra ou uma raiz exposta, a casca dura pode rachar, arruinando o produto. Por isso, em terrenos mais difíceis, a estratégia muda.
Do solo, operadores manobram varas de bambu ou metal de 10 metros de comprimento. Imagine tentar operar uma ferramenta desse tamanho, olhando para cima, contra o sol, tentando cortar um caule fino a uma distância imensa. É um teste de paciência e precisão que faria qualquer cirurgião suar. Uma vez no chão, a montanha de cocos precisa ser processada. E é aqui que o lixo começa a ser separado do tesouro. O processo de descasque é brutal. O coco é empalado em uma estaca de metal afiada fixada no solo. O trabalhador precisa usar o peso do próprio corpo para perfurar a casca grossa e, com um movimento de torção violento, arrancá-la da noz dura. É um trabalho que exige uma resistência física sobre-humana. Um único trabalhador experiente pode descascar entre 500 e 1.000 unidades em um único dia, sob o calor implacável. Para a maioria das pessoas, essa casca fibrosa é apenas resíduo. Ela representa cerca de 35 a 45% do peso total do coco. Durante séculos, ela foi queimada ou deixada para apodrecer. Mas os engenheiros modernos olharam para essa pilha de entulho fibroso e viram algo diferente. Eles viram uma armadura. Eles perceberam que a natureza projetou essa casca para proteger o fruto de quedas altas e do clima extremo. E se essa mesma proteção pudesse ser usada para proteger nossas estradas? Caminhões carregados com essas cascas partem agora para as usinas de processamento, onde a biologia bruta está prestes a encontrar a força da máquina. Quando os caminhões despejam sua carga nos pátios das fábricas, vemos montanhas marrons que parecem infinitas. Essas instalações processam até 2 toneladas de fibra todos os dias. Mas há um inimigo que precisa ser derrotado antes que a transformação comece: a água. A casca do coco é como uma esponja natural, retendo umidade para nutrir o fruto. No estado bruto, a umidade chega a 65%. Se tentássemos processá-la agora, ela apenas apodreceria ou entupiria as máquinas. A solução é usar a própria energia da natureza. As cascas são espalhadas por hectares de terreno aberto. Elas ficam ali, sob o sol escaldante da Índia, por 2 a 4 semanas. Não é um processo passivo, é um cozimento lento solar. A umidade precisa cair drasticamente, de 65% para cerca de 15%. Durante esse tempo, a estrutura da casca muda. Ela endurece. As fibras encolhem ligeiramente e se soltam da polpa interna. O que era macio e úmido torna-se seco e quebradiço. Agora, a violência mecânica entra em cena. Carregadeiras gigantes com conchas do tamanho de carros pequenos recolhem as cascas secas e as jogam nos funis de alimentação. O barulho muda. Deixamos o som do vento nas palmeiras para ouvir o rugido de motores industriais. As cascas entram no decorticador. O nome técnico esconde a brutalidade do processo. Dentro dessa máquina, tambores com dentes de aço giram a velocidades alucinantes. Eles rasgam, trituram e espancam as cascas. O objetivo é separar o ouro do pó. O ouro aqui são as fibras longas e resistentes, chamadas de coir. O pó é a medula que é removida. É uma tempestade de poeira e detritos dentro da máquina. O que sai do outro lado parece cabelo dourado e grosso, mas ainda não é perfeito. Essas fibras passam por peneiras rotativas gigantes, tambores que giram sem parar para filtrar qualquer partícula de poeira restante. Apenas as fibras longas sobrevivem. E para garantir que elas sejam eternas, elas voltam para o sol por mais 3 a 7 dias, até que a umidade caia para menos de 5%. Agora elas são leves, limpas e, o mais importante, incrivelmente fortes. O lixo orgânico morreu. O material de engenharia nasceu. O caos das fibras soltas agora precisa ser domado. Entramos na fase de fiação e tecelagem, onde a tecnologia têxtil secular encontra a inovação industrial. As fibras soltas são alimentadas em máquinas de fiação contínua. O que antes era um emaranhado confuso é alinhado, penteado e torcido. As máquinas zumbem em um ritmo hipnótico, transformando o cabelo do coco em cordas de espessura uniforme. A resistência à tração é testada a cada metro. Essas cordas não podem arrebentar. Elas precisam ser fortes o suficiente para serem puxadas, esticadas e enterradas. Esses fios robustos são enrolados em carretéis gigantes e levados para os teares. Aqui vemos a verdadeira escala da produção.
As máquinas de tecelagem trabalham com uma precisão rítmica, entrelaçando os fios longitudinais e transversais. O tear bate compactando os fios, criando uma malha geométrica perfeita. Não é um tecido macio para roupas, é uma grade áspera, rígida e poderosa. A eficiência desse processo é de cair o queixo. Apenas 100 kg de fibra bruta podem ser transformados em 300 metros de tecido geotêxtil. E o custo? É aqui que a revolução acontece. Esse material de alta tecnologia custa entre $1 e 20 e $1,80 por metro. É incrivelmente barato. Estamos falando de uma solução que custa centavos, mas que pode salvar rodovias de milhões de dólares. Rolos gigantes desse tecido, parecidos com tapetes grossos, são empilhados e carregados em caminhões. Eles estão prontos para ir para a linha de frente, para lutar contra a erosão e o peso dos caminhões. Chegamos ao campo de batalha, a estrada. No sul da Índia, o clima é o inimigo. 2 monções por ano despejam torrentes de água, seguidas por um verão que racha o solo. O asfalto comum não tem chance. A água lava a terra por baixo dele, criando buracos e colapsos. Mas hoje, os engenheiros têm uma nova arma. Primeiro, rolos compressores pesados preparam o terreno, alisando a terra ferida. Então, a equipe desenrola o geotêxtil de coco. É uma visão impressionante, uma longa faixa dourada cobrindo a terra nua. Os trabalhadores esticam o tecido, garantindo que não haja rugas, e o prendem ao chão com estacas de aço. Por que isso funciona? Pense nesse tecido como uma raiz artificial. Ele segura as partículas de solo no lugar, impedindo que a chuva as leve embora. Mas, ao contrário do plástico ou do concreto, o coco respira. Ele deixa a água passar, mas segura a terra. É um filtro inteligente criado pela natureza. Além disso, a malha distribui o peso. Quando um caminhão pesado passa, a força não se concentra em um ponto, afundando a estrada. Ela se espalha por toda a rede de fibras. Sobre essa rede, despeja-se cascalho. Rolos compressores passam novamente, vibrando o chão, forçando as pedras a se encaixarem nas fibras do coco. Eles se tornam um só corpo. O cascalho trava no tecido e o tecido trava no solo. É uma fundação indestrutível. Por fim, vem o asfalto quente e preto, a pele final da estrada. Mas a verdadeira força não está no asfalto. Está escondida embaixo dele, naquela casca de coco que um dia caiu de uma árvore de 10 metros. O resultado é uma estrada que dura anos a mais, economizando dinheiro e recursos, tudo graças ao que costumávamos chamar de lixo. Mas a casca fibrosa é apenas a armadura externa do coco. O que acontece com o interior? Enquanto a casca sustenta toneladas de concreto, o interior do coco entra em uma corrida de velocidade e higiene. A água de coco, aquele líquido que salvou náufragos e hidrata atletas, é extremamente delicada. Assim que o coco é aberto, o relógio começa a contar. Bactérias e oxigênio atacam o sabor imediatamente. Por isso, nas fábricas modernas, a velocidade é a chave. Brocas automatizadas perfuram a casca dura, com precisão cirúrgica, para extrair o líquido. A água é bombeada instantaneamente para tanques de resfriamento gigantes de 1000 litros. Em segundos, a temperatura cai drasticamente para 4 graus Celsius. É um choque térmico necessário. O frio paralisa qualquer degradação biológica, travando o frescor no tempo. Após ser filtrada para remover qualquer partícula de casca, a água segue para a linha de envase. Aqui, a escala industrial é hipnotizante. Máquinas enchem e selam caixas multicamadas a uma velocidade de 6.000 unidades por hora. É mais de 1,5 por segundo. O olho humano mal consegue acompanhar o movimento dos braços robóticos. Enquanto isso, a carne branca e rica do coco segue outro caminho. Ela é lavada com jatos de alta pressão que arrancam qualquer sujeira microscópica. Depois é triturada em uma pasta fina e alimentada em prensas hidráulicas poderosas. A pressão aqui é imensa. A máquina esmaga a pasta, forçando cada gota de óleo a sair. Esse óleo de coco virgem, puro e cristalino é capturado e engarrafado. É a essência energética do fruto, extraída pela força bruta da mecânica.
Mas a tecnologia mais impressionante, aquela que parece ficção científica, é reservada para o leite de coco. O desafio é antigo. Como matar as bactérias sem cozinhar o leite e estragar seu sabor fresco? A resposta moderna é a alta pressão, ou HPP. As latas de leite de coco, já seladas, entram em uma câmara hiperbárica. O que acontece lá dentro é aterrorizante. A câmara é inundada com água e a pressão começa a subir. Ela sobe até atingir 600 megapascals. Vamos colocar esse número em perspectiva. 600 megapascals é a pressão que você sentiria se estivesse no fundo da Foz das Marianas, o ponto mais profundo do oceano. Ou imagine um elefante africano adulto se equilibrando em cima de uma única moeda de 1 centavo. É essa a força que esmaga a lata de todos os lados. Por que fazer isso? Porque as bactérias não conseguem sobreviver a essa pressão. Suas paredes celulares explodem, elas morrem instantaneamente, mas as vitaminas, o sabor e a textura do leite permanecem intactos, porque não houve calor. É uma esterilização a frio, usando a pura força da física para preservar a biologia. A linha cospe 2.000 latas por hora, cada uma delas tendo sobrevivido a condições extremas. E para provar que a indústria moderna odeia o desperdício, olhamos para o que sobrou, a polpa que restou após a extração do leite. Ela não é jogada fora. Ela é triturada, lavada e cozida lentamente com açúcar em grandes caldeirões industriais. O cozimento dura quase 1 hora. O resultado são doces de coco cristalizados, embalados e vendidos como guloseimas. Começamos nossa jornada olhando para 19 bilhões de cocos caindo das árvores. Parecia uma chuva de recursos simples, mas agora vemos a verdade. Não existe simples na indústria moderna. Aquele coco que caiu de 10 metros de altura agora está em toda parte. Sua casca segura a estrada sob nossos pneus. Sua água nos hidrata, preservada pelo frio. Seu leite chega à nossa mesa, purificado pela pressão do fundo do mar. É um ciclo perfeito de engenharia e natureza. Onde outros viam lixo, esses engenheiros viram o futuro. E ao transformar uma casca peluda na espinha dorsal de uma rodovia, eles nos provaram que o verdadeiro poder da indústria não é apenas construir coisas novas, mas reinventar o mundo com o que já temos em mãos. Imaginem um lugar onde o chão queima a 50 graus Celsius e a chuva é apenas uma lenda distante. Mais da metade deste país é composta por areia morta e rocha estéril. Pela lógica da natureza, a vida aqui deveria ser impossível. Mas, contra todas as probabilidades, este deserto produz 6 vezes mais comida por hectare do que as terras férteis da Europa. Como isso é possível? Eles transformaram a escassez absoluta na máquina de sobrevivência mais avançada da Terra. Bem-vindos à engenharia do impossível. Para entender o tamanho do milagre, primeiro precisamos olhar para o tamanho do problema. Estamos falando do deserto de Negev. À primeira vista, parece um cenário de outro planeta, hostil e implacável. Esta extensão de areia e pedra cobre 5.000 milhas quadradas. Pode não parecer muito em um mapa global, mas para Israel, isso representa mais de 60% de todo o território nacional. Imaginem viver numa casa onde mais da metade dos quartos está a pegar fogo. É exatamente isso que acontece aqui. O clima no Negev não perdoa. No verão, o calor é tão intenso que se torna fisicamente insuportável, com termômetros que disparam para quase 122 graus Fahrenheit. É o tipo de calor que evapora a esperança. E se você olhar para o céu, à espera de alívio, vai encontrar apenas o sol escaldante. Na parte sul deste deserto, a chuva simplesmente não existe. Durante o verão, é zero. Nada cai do céu. Mesmo no norte, onde a situação é considerada melhor, a chuva anual é ridícula, mal chegando a 2 polegadas nos meses secos. Para vocês terem uma ideia da brutalidade deste clima, até o famoso deserto do Saara, conhecido como um dos lugares mais secos do mundo, recebe o dobro da chuva que cai aqui. O terreno é um pesadelo logístico. Dunas de areia gigantescas erguem-se a 30 metros de altura, como ondas congeladas no tempo. Há crateras profundas e montanhas de poeira, onde pouca coisa cresce, apenas alguns arbustos secos e árvores baixas que lutam para não morrer. O país inteiro é pequeno, ocupando apenas o 148º lugar em área no mundo, e a maior parte dele é este terreno baldio.
A maioria das nações olharia para este mapa e veria uma causa perdida. Mas aqui, a sobrevivência não é uma opção, é um mandato. Para transformar este inferno geológico num lar, os engenheiros tiveram de fazer algo radical. Tiveram de construir um sistema circulatório artificial para um país inteiro. A solução começou com uma das obras de canalização mais ambiciosas da história moderna. Se a água não vai ao deserto, o homem leva ao deserto a água. Foi assim que nasceu o Sistema Nacional de Abastecimento. Não são apenas canos, é uma artéria de vida feita de aço e concreto, que percorre 80 milhas de norte a sul. Esta mega estrutura é composta por tubos gigantescos, onde caberia um carro, canais abertos, túneis escavados através de montanhas e reservatórios estratégicos. A potência disto é titânica. As estações de bombeamento empurram 19 milhões de galões de água a cada hora. Isso são 449 milhões de galões por dia, viajando contra a gravidade e a distância para chegar onde ninguém acreditava ser possível. Esta água viaja do Mar da Galileia, no norte, até as profundezas do Sul Seco, abastecendo cidades inteiras que brotaram na areia, como Berseba. Esta não é uma pequena vila, é uma metrópole de 200 mil habitantes que existe e prospera no meio do nada, unicamente porque esta veia artificial funciona sem parar. Mas o que realmente faz o queixo cair não é o tamanho dos tubos, mas a obsessão pela eficiência. No mundo da engenharia hidráulica, perder água é normal. Canos velhos vazam, conexões falham. No Reino Unido, por exemplo, 20% da água perde-se pelo caminho. Na Romênia, esse número é um desastre de 70%. Mas neste sistema no deserto, as perdas são de apenas 3%. É um sistema praticamente hermético. Cada gota é vigiada, rastreada e entregue com precisão cirúrgica. É a prova de que quando a água é vida ou morte, o desperdício torna-se o inimigo número 1. Contudo, bombear água do norte não foi suficiente. As fontes naturais começaram a secar. Foi então que os engenheiros olharam para duas fontes infinitas que ninguém queria usar: o mar salgado e os esgotos das cidades. Quando a natureza disse, não há mais água doce, a tecnologia respondeu com força bruta. O país virou-se para o mar Mediterrâneo. Eles construíram catedrais industriais de dessalinização, como a usina de Sorek. Estas fábricas operam numa escala que desafia a imaginação. A capacidade de produção destas usinas começa em 23 bilhões de galões e chega a 39 bilhões na estação mais avançada. Estamos a falar de transformar o oceano em água potável numa escala massiva. O governo investiu 250 milhões de dólares apenas para ligar estas fábricas à rede nacional. Agora, quando você abre uma torneira no deserto, é muito provável que esteja a beber o mar. Mas a verdadeira revolução, aquela que parece ficção científica, está no esgoto. Pensem na água que sai do chuveiro, da máquina de lavar, da sanita. Na maioria do mundo, isso é lixo tóxico. Nos Estados Unidos, menos de 10% dessa água é reutilizada. Aqui, no meio do deserto, eles alcançaram um número que choca qualquer especialista. 87% de toda a água de esgoto é recolhida e purificada. É um número quase perfeito. Existem 67 grandes estações de processamento espalhadas pelo país. A maior delas, Shafdan, perto de Tel Aviv, trata 97 milhões de galões de esgoto por dia. E para onde vai essa água? Ela não é despejada no mar. Ela é bombeada de volta para o deserto. Através de uma rede separada de tubos, esta água reciclada é enviada para o sul e é responsável pela irrigação de 60% de todas as áreas verdes do Negev. O que era lixo numa cidade torna-se a salvação de uma floresta a quilômetros de distância. É um ciclo fechado onde nada se perde. E com esta água ressuscitada, eles decidiram fazer algo ainda mais audacioso: parar o movimento da própria terra. A água reciclada tornou-se a munição numa guerra contra a erosão. O deserto não é estático, ele move-se. As dunas avançam, engolindo tudo no caminho. Para parar a areia, o homem decidiu construir uma muralha, mas não de pedra, e sim de madeira. Esta é a floresta de Yatir. Não é uma floresta que nasceu sozinha. Foi plantada à mão, árvore por árvore, num esforço hercúleo.
Esta mancha verde cobre 11 milhas quadradas na borda do deserto. É a maior floresta plantada da história do país, contendo uns incríveis 4 milhões de árvores. Se os humanos não tivessem intervindo, aqui haveria apenas arbustos baixos e poeira. Agora, 90% desta área é coberta por pinheiros de Alepo, uma árvore guerreira capaz de aguentar o clima seco. Mas por que gastar tanta água e esforço para ter árvores no deserto? Não é apenas para fazer sombra. Esta floresta é uma máquina biológica. Durante 15 anos de estudos, os cientistas descobriram que estas árvores absorvem tanto carbono da atmosfera quanto as florestas tropicais úmidas. Elas funcionam como uma armadilha gigante para o carbono, ajudando a limpar o ar do planeta. Além disso, as raízes seguram o solo e impedem que o deserto avance para o norte. É uma barreira viva. No entanto, a natureza luta sempre de volta. É uma batalha constante. As secas extremas da última década mataram entre 5% e 10% da floresta. Ovelhas e cabras tentam comer as mudas jovens, mas a floresta permanece lá há 60 anos, como um monumento à teimosia humana. Se as árvores são o escudo, a agricultura é a espada que corta a fome. E o que eles fazem nas fazendas do Negev desafia qualquer manual de biologia. Vamos falar de comida. A imagem tradicional de uma fazenda é um campo verdejante com chuva constante. Aqui, a realidade é areia, sol e rocha. Mas os números de produção são assustadores de tão altos. Graças à tecnologia, a eficiência aqui humilha o resto do mundo. Vejamos os tomates. A média mundial de produção é de cerca de 50 toneladas por cada 2,4 acres. No deserto de Negev, eles produzem 300 toneladas na mesma área. Isso é 6 vezes mais comida no mesmo espaço. A história repete-se com as frutas cítricas. Enquanto a Europa produz 21 toneladas, aqui eles extraem 262 toneladas da terra seca. Eles cultivam de tudo: girassóis, melões, amêndoas e até algodão, uma das plantas que mais bebe água no mundo. Como? A resposta está debaixo da terra: a irrigação por gotejamento. Inventada aqui na década de 1950, esta técnica não desperdiça água inundando o campo. Ela entrega a água, gota a gota, diretamente na raiz da planta. Nenhuma gota toca na areia quente onde evaporaria. Mas o exemplo mais alucinante, aquele que faz você questionar a realidade, são os peixes. Sim, você ouviu bem. Eles têm fazendas de peixes no meio das dunas. Os geólogos descobriram aquíferos profundos, a 30 metros abaixo do solo, cheios de água salobra e quente, a cerca de 104 graus Fahrenheit. Essa água é inútil para beber, mas é perfeita para peixes tropicais como o barramundi. Estas fazendas produzem 2.000 toneladas de peixe por ano no meio do deserto. E a genialidade não para aí. A água onde os peixes nadam fica cheia de resíduos orgânicos dos animais. Em vez de filtrar e jogar fora, eles usam essa água suja, que na verdade é um fertilizante superpotente para regar olivais vizinhos. A árvore limpa a água, o peixe alimenta a árvore. É um sistema de ciclo fechado perfeito. Nada se perde. Mas para manter todas estas bombas, filtros e dessalinizadores a funcionar, é preciso uma quantidade colossal de energia. Felizmente, o deserto tem um recurso que nunca acaba: o sol. A solução para a energia ergue-se do chão do deserto, como algo saído de um filme de ficção científica. Estamos a olhar para a central solar de Achalim. Esqueçam os painéis solares comuns que vocês veem nos telhados. Isto aqui é energia solar em esteroides. O coração deste complexo é uma torre central gigantesca, com 853 pés de altura. Até muito recentemente, era a torre solar mais alta do mundo. À volta desta torre, espalhados como fiéis a adorar um deus solar, estão 50.600 espelhos inteligentes chamados helióstatos. Cada um destes espelhos move-se sozinho, seguindo o Sol milimetricamente durante o dia. A função deles é refletir e concentrar todos os raios de Sol num único ponto no topo da torre. A luz é tão intensa que brilha como uma estrela na Terra. O calor concentrado lá em cima gera vapor a pressões extremas para girar turbinas massivas.
A escala desta operação é monstruosa. Esta única torre gera 320 gigawatts-hora de energia por ano. Isso é suficiente para iluminar 120 mil casas e manter a agricultura do deserto a funcionar. E a melhor parte, graças à tecnologia térmica, esta usina consegue armazenar o calor. Isso significa que ela continua a gerar eletricidade a plena potência por mais 4 horas e meia depois do pôr do sol. É um farol de energia limpa, visível a quilômetros de distância, provando que o sol impiedoso do Negev não é uma maldição, mas sim uma bateria infinita à espera de ser ligada. Começamos esta viagem a olhar para um deserto brutal, onde a temperatura chega aos 50 graus e a chuva é um milagre. Terminamos a olhar para uma nação que lidera o mundo em eficiência hídrica e agricultura de precisão. O que aprendemos hoje é que o deserto de Negev não é apenas areia. É a prova física de que a escassez é o combustível mais poderoso para a inovação. Quando não há água, a engenharia inventa-a. Quando o solo é estéril, a tecnologia fala o florescer. Israel não apenas sobreviveu ao deserto, eles domaram-no. Se a humanidade consegue transformar areia morta em florestas e fazendas de peixes, que outros limites impossíveis estamos prontos para quebrar? A resposta está na próxima fronteira que a indústria decidir conquistar. Obrigado por assistir ao Poder da Indústria. Todos os anos, os Estados Unidos produzem mais de 130 mil milhões de pés quadrados de telhas de asfalto. É o suficiente para cobrir milhões de telhados em todo o país. Longe de serem apenas materiais de construção comuns, elas moldaram a aparência da arquitetura americana e tornaram-se uma parte vital da indústria da construção moderna. O valor das telhas de asfalto reside não apenas na sua durabilidade e capacidade de resistir à chuva e ao vento, mas também nas inovações técnicas por trás delas. Asfalto refinado, mantas de fibra de vidro reforçadas e uma camada protetora de grânulos minerais resistentes ao fogo. Todos estes elementos se unem num produto que pode parecer simples, mas que pode proteger casas durante décadas. O esqueleto invisível destas telhas é feito de fibra de vidro, e a fibra de vidro é feita de pedra. Pedra tão dura e tão firmemente cimentada que a maquinaria convencional não a consegue extrair. Tem de ser literalmente dinamitada. Como é que os engenheiros transformam rocha frágil e estilhaçada, vinda de uma detonação controlada, num escudo flexível e duradouro, capaz de proteger as nossas casas durante décadas? A viagem começa em vastas pedreiras de areia de quartzo. O arenito de sílica é uma rocha sedimentar rica em SiO2, disposta em camadas espessas e firmemente cimentada. Após levantamentos geológicos e padrões de perfuração cuidadosamente planeados, os explosivos são detonados. Isto cria uma rede de fraturas controladas, partindo a rocha em grandes blocos, prontos para serem carregados. Cada parâmetro é calculado com precisão para maximizar a eficiência, minimizando ao mesmo tempo o pó e as vibrações. Quando a explosão termina, o arenito parte-se em pedaços maciços. Escavadoras hidráulicas pesadas entram imediatamente em ação. Cada balde recolhe até 22 toneladas curtas de rocha e despeja-as em caminhões de transporte, com capacidade para 55 a 65 toneladas curtas. A pedreira funciona num ritmo constante. Bancadas em forma de degrau, cada uma com cerca de 35 a 50 pés de altura, são projetadas em toda a pedreira, dando às máquinas acesso de múltiplos ângulos, mantendo a parede estável. O arenito transportado não segue direto para a fábrica. Em vez disso, os caminhões param numa estação de processamento no local, projetada para reduzir custos de transporte e garantir um controle mais rigoroso da qualidade da matéria-prima. A rocha é alimentada num triturador de maxilas primário. 2 pesadas maxilas de aço comprimem o material, reduzindo os blocos a pedaços com cerca de 2 a 4 polegadas. Este é o ponto ideal, suficientemente pequeno para o processamento seguinte, mas suficientemente grande para preservar a estrutura do grão de sílica. O material triturado passa então por uma peneira vibratória de múltiplos tabuleiros, que separa peças demasiado grandes ou finas, ambas inadequadas para a produção de fibra de vidro. Apenas a fração com o tamanho e uniformidade corretos avança. A seguir, vem a fase de lavagem a alta pressão.
A pedra é bombardeada com potentes jatos de água, com pressões entre 75 a 115 psi. Este processo rigoroso arranca o pó mineral, a argila e as impurezas da superfície. Não é apenas uma limpeza mecânica, melhora a pureza química, um fator essencial na fabricação de vidro. A água da lavagem é recolhida e recirculada. O resultado é uma sílica semi-refinada, limpa, consistente e totalmente qualificada para ser entregue à fábrica de fusão. Está pronta para a transformação de rocha em fibra. Após ser lavada, selecionada e seca, a areia de sílica refinada segue para a área de dosagem. Aqui, cada ingrediente é medido com precisão. Calcário finamente moído é adicionado para ajustar a viscosidade, e carbonato de sódio para decompor a sílica e baixar o seu ponto de fusão. Algumas fórmulas também adicionam dolomite ou alumina, aumentando a durabilidade e estabilizando a cor do vidro. Uma vez preparada, a mistura é alimentada num forno contínuo, um processo que dura quase 2 dias e 2 noites. O forno é construído em 3 zonas: pré-aquecimento, fusão e condicionamento. Primeiro, no pré-aquecimento, o lote sobe lentamente para cerca de 1000 graus Celsius, eliminando a umidade. Depois, a fusão. As temperaturas sobem para mais de 1550 graus Celsius, mais quente que a lava de um vulcão, liquefazendo toda a massa em vidro fundido. Permanece neste estado por quase 50 horas. Este tempo é longo o suficiente para purgar impurezas e libertar todos os vestígios de gás, até que a fusão seja completamente uniforme. Este é o passo que consome mais energia de todo o processo. Sensores infravermelhos e elementos de aquecimento elétricos regulam cada zona com precisão absoluta. Finalmente, na zona de condicionamento, o calor é ligeiramente reduzido. O vidro estabiliza e o fluxo fundido está pronto para fluir do forno para o próximo capítulo. Assim que o vidro fundido atinge a homogeneidade total, ele flui para bacias de distribuição. Estas estão equipadas com centenas de orifícios microscópicos. Estes orifícios não são de um metal qualquer, são feitos de uma liga de platina-ródio, capaz de resistir ao calor intenso e à corrosão. Sob a força da gravidade, o vidro flui através de cada abertura, formando filamentos tão finos como seda. Rolos de alta velocidade, girando a até 3.000 rotações por minuto, puxam estes filamentos, esticando-os até se tornarem fibras com apenas alguns microns de espessura, mais finas que um cabelo humano. Imediatamente a seguir, um spray de água a baixa pressão arrefece os fios, fixando a sua forma sem rachar a sua estrutura interna. Por fim, um revestimento químico especial é aplicado a cada fibra, melhorando a aderência e evitando a acumulação de estática. Toda esta transformação de vidro líquido para fibra sólida leva apenas alguns segundos, mas cada parâmetro deve estar sob controle rigoroso. Após serem esticadas e arrefecidas, as fibras de vidro mais finas que um cabelo humano são reunidas em feixes e guiadas para um sistema de enrolamento de alta velocidade. Cada fio passa por rolos revestidos a cerâmica que resistem ao desgaste, mantendo a tensão e o alinhamento estáveis. Se a tensão for muito leve, as fibras caem e emaranham-se. Se for muito forte, partem-se. É por isso que sensores de carga monitorizam cada milissegundo, mantendo a tensão estável em apenas 3 a 6 gramas por fio. No tambor de enrolamento, um guia servo-acionado move-se de lado a lado, depositando as fibras uniformemente. O movimento lateral é controlado com extrema precisão, menos de 0,2 milímetros de desvio, criando uma bobina perfeitamente lisa. A partir destas bobinas, centenas de feixes de fibras são alimentados em simultâneo num cortador automático. Lâminas rotativas de alta velocidade cortam-nas em segmentos curtos, com cerca de 1 a 2 polegadas de comprimento. Ar comprimido sopra então as fibras cortadas para um tapete rolante em movimento, espalhando-as numa camada fina e uniforme. A pressão do ar e a velocidade da correia são afinadas cuidadosamente. Quando está uniformemente espalhado, o tapete entra na zona de pulverização do aglutinante. Uma névoa fina de resina fenólica ou acrílica reveste as fibras, ligando-as nos seus pontos de cruzamento. A aplicação é medida em microgramas por fio.
Um conjunto de rolos lisos pressiona levemente o tapete molhado antes de este entrar num forno de cura de múltiplos tabuleiros. No interior, ar quente entre 390 a 480 graus Fahrenheit flui e cura a resina. À saída do forno, o tapete de fibra de vidro emerge. Tem uma espessura consistente, ligações internas fortes, mas mantém-se suficientemente flexível para o processamento futuro. É o esqueleto perfeito. Em cada telha de asfalto, o betume é o elemento central que define a impermeabilização e a resistência às intempéries. Este material espesso e preto atua como uma armadura, protegendo o tapete de fibra de vidro da umidade e dos raios ultravioleta, mas não serve qualquer tipo de asfalto. O escolhido é o asfalto oxidado, modificado através da insuflação de ar a alta temperatura para elevar o seu ponto de amolecimento. Nas fábricas modernas, o asfalto é armazenado em silos aquecidos, entre 350 a 400 graus Fahrenheit, sempre pronto para a cobertura. Uma grande parte do fornecimento atual provém de pavimento reciclado. Estradas velhas são trituradas, peneiradas e purificadas até serem restauradas quase ao seu estado original. Isto não só reduz custos, mas também melhora a aderência. Algumas fórmulas vão mais longe, adicionando polímeros SBS para aumentar a elasticidade e prevenir fissuras. Se o asfalto é a armadura interna, os grânulos minerais são o escudo exterior. São a primeira linha de defesa contra o sol, chuva e tempestades. As pedras usadas são basalto ou granito triturados, minerais conhecidos pela sua dureza e estabilidade. A preparação começa nas pedreiras, onde a rocha é triturada em partículas entre 0,016 e 0,067 polegadas. Os grânulos são então lavados, secos e peneirados. Cada um recebe um fino revestimento cerâmico, criado pela cozedura de óxidos metálicos a altas temperaturas. Este revestimento não só fixa a cor, mas também confere às telhas uma vasta gama de tonalidades. Na linha de produção, os grânulos são uniformemente espalhados sobre o asfalto quente e pressionados por rolos pesados. Isto assegura que ficam firmemente incorporados. Assim que o revestimento de asfalto e minerais está completo, a folha contínua entra numa linha de arrefecimento por ar forçado. Esta é uma fase crítica que estabiliza a estrutura. Ventiladores axiais maciços são posicionados acima e abaixo do tapete, impulsionando correntes uniformes de ar frio. Esta redução gradual da temperatura segue uma curva térmica precisa, evitando o choque térmico, a principal causa de microfissuras no asfalto. Por baixo do tapete, rolos arrefecidos à água retiram calor da parte inferior. Sensores infravermelhos examinam a superfície em tempo real, rastreando a dureza e a temperatura. Se algum ponto estiver fora das especificações, braços pneumáticos removem a secção defeituosa. Uma vez totalmente arrefecida e estabilizada, a folha avança para uma estação de corte rotativa automática. Lâminas afiadas de carboneto de tungstênio cortam a folha em dimensões precisas, tipicamente 39 polegadas de comprimento por 13 polegadas de largura. A velocidade de corte é sincronizada com o movimento do tapete através de servomotores, mantendo o erro dentro de mais ou menos 0,012 polegadas. Para minimizar o desperdício, as aparas das bordas e as peças rejeitadas são recolhidas, refundidas e realimentadas no início da linha, criando um processo de ciclo quase fechado, praticamente sem perda de material. Logo após o corte, cada telha de asfalto segue para o tapete de inspeção. Aqui, trabalhadores qualificados assumem a responsabilidade pela revisão final antes da embalagem. Os inspetores observam cada folha passar, usando medidores e escovas macias para verificar a aderência dos grânulos. A cada 1000 telhas, uma amostra aleatória é enviada para o laboratório local. Aí, os técnicos testam a resistência à tração, a resistência à água e a durabilidade aos raios UV. Os resultados alimentam diretamente o sistema de controle de qualidade. Após passar na inspeção, as telhas movem-se para a linha de embalamento semiautomática.
Cada telha é empilhada em fardos de 18 a 22 peças. Um braço robótico alinha as bordas. Aqui, uma prensa hidráulica comprime suavemente cada pilha, reduzindo seu volume. Imediatamente, um filme elástico e resistente ao calor envolve firmemente o fardo. Cada embalagem é marcada com um código de barras, registrando o número do lote e os dados da linha. Finalmente, os fardos são dispostos em paletes de madeira, prontos para envio. Do arenito estilhaçado por uma explosão controlada até a linha de inspeção final, cada telha de asfalto viajou através de uma cadeia industrial complexa e exata, medida ao milímetro. Cada telha é mais do que apenas um pedaço de material de construção. É o produto da ciência dos materiais moderna, da automação avançada e dos olhos e mãos hábeis dos trabalhadores em cada etapa. Hoje, milhares de milhões de pés quadrados destas telhas cobrem telhados em todo o mundo. Por trás daquela superfície familiar e escura, existe uma cadeia de valor inteira, otimizada, refinada e constantemente reinventada.